Oi, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Olá, tudo bem? Olá, Marcelo, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Meu nome é Fabiana Gomes. Eu vou conduzir a live com a senhora agora, tá bom? Tudo bem, sem problema. Não precisa me chamar de senhora, não. Pode me chamar de Marcela. Tudo bem. A imagem tá Deixa... boa? Tá, pra mim tá. Aí tá boa. É, a minha travou. E você, eu não tô vendo seu rosto. Agora Ah, ficou melhor. O ficou. pessoal da turma tá entrando. Deixa só o pessoal entrar mais um pouquinho e aí a gente inicia, tá bom? Ok. Eu vou tentar entrar e sair de novo para ver se a imagem descongela, beleza? Tá bom. Posso? Gente, só um minutinho que a Marcela vai entrar de novo, tá? Melhorou, professora Renata? Gente, melhorou a imagem do meu rosto? Tá dando pra ver tudo? Certinho. A Marcela saiu para ver se melhora. Ela tá entrando agora, tá? Ah, agora sim. Melhorou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Acho que melhorou. Melhorou. Vamos lá. Vou iniciar a nossa live. Primeiramente, meu nome é Fabiana Gomes. Eu faço parte do estudo na Faculdade de Sabará, no quinto período de Direito. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em estar participando com a gente, sanando algumas dúvidas, que é dúvidas bem relevantes para todas as mulheres, e é muito gratificante te ter aqui para nos ajudar. Antes de mais nada, eu queria também falar o intuito da nossa página Salve uma Mulher, que é de fornecer informações para as mulheres e desenvolver uma pesquisa para auxiliar no combate à violência doméstica no município de Sabará e Caeté. Foi uma pesquisa em que a gente buscou informações dessas regiões para trazer informações que são totalmente desconhecidas aqui. Hoje a gente está recebendo uma convidada ilustre, que é a professora Marcela, também pesquisadora. Vou falar um pouquinho do currículo dela. Na verdade, não, eu não vou falar o currículo dela. Ela vai se apresentar para a gente daqui a pouco. O projeto PETS também a gente quer agradecer à Faculdade de Sabará por esse projeto. É um projeto que trouxe estudos aos alunos que também, às vezes, até desconhecia algumas informações muito importantes, que é sobre a violência doméstica. Agradecer à professora Poliana, à professora Ana Luísa, todos os professores envolvidos para o desenvolvimento dessa pesquisa. Gostaríamos de agradecer também à DEAN, que é a Delegacia de Atendimento à Mulher de Sabará, que nos recebeu para fazer uma pesquisa de campo sobre o assunto violência doméstica, ao CREAS de Sabará,
E vamos iniciar com algumas perguntas, mas antes de mais nada, a professora Marcela vai se apresentar para a gente. Eu acho que cortou, né? Todo mundo está me ouvindo? Voltou, agora voltou. Para mim, né? Estou Vou... escutando. Professora, se apresenta um pouquinho para o pessoal que Ah, está tá aí, jóia. quem está agora. Então, boa noite primeiro, né? Queria agradecer muito o convite de vocês, da turma e também da professora Poliana. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar desse tema. Ah, meu nome é Marcela, Furtado de Magalhães Gomes, eu sou professora da Faculdade de Direito da UFMG, e coordeno um programa de extensão na UFMG, que é o programa Polos de Cidadania, e também um coletivo de mulheres nessa mesma faculdade. E já há algum tempo eu venho me dedicando aí, né, à questão da violência doméstica, da violência de gênero, na verdade, né? As minhas pesquisas se concentram nesse tema, né, nas questões de gênero, raça e classe, e no caso do gênero em geral, ou especificamente, ou mais detidamente, eu sempre trabalho com a mulher, mas, claro, falando da violência contra a mulher, da violência de gênero contra a mulher, a violência doméstica é, de fato, um tema fundamental. Então, boa noite, agradecer. E queria te perguntar, Fabiana, eu vou começar falando, ou você já vai fazendo as questões? Qual que vai ser a dinâmica, E, né? então, a gente pensou em iniciar com as perguntas, porque, assim, embora seja talvez para a gente Uhum, que estudou, que pesquisou, perguntas muito óbvias, uhum. mas que muita gente tem dúvida, e são perguntas simples, mas que eu acredito que vai ser de grande relevância a senhora trazer respostas para a gente. Ok. Uma pergunta, e essas perguntas foram feitas pelos alunos do quinto período, desenvolveram essas perguntas, e eu acredito que sejam dúvidas até pessoais mesmo. Quais são os tipos de violência contra a mulher, ou em caso de gênero, que mais ocorrem no Brasil? Ok. Eu queria fazer uma contextualização rapidinha, pequena, e aí eu entro na questão da violência contra a mulher. Bom, só para a gente situar, né? A questão da diferença de poder da mulher em relação ao homem na sociedade brasileira, mas também nas sociedades ocidentais e orientais, ela vem, né, de uma estruturação social que sempre conferiu um lugar de legitimação do homem sobre o controle da existência, da movimentação, da sexualidade da mulher, mas também um espaço de poder e representação e representatividade na vida social, no meio político, nas carreiras profissionais, né, na própria academia ou na própria possibilidade de ser educado ou não, que foi, ao longo de muito tempo, gerando, de fato, não só uma cultura de posse, né, do homem sobre a mulher, mas também uma cultura de violência. Uma cultura que define dois gêneros ou duas diferenças estereotipadas entre esses gêneros, né? E do ponto de vista da mulher, o gênero frágil, fraco, emotivo, pouco racional, sem capacidade deliberativa ou política, e em relação ao homem, esse estereótipo do homem forte, fisicamente forte, ou mesmo associado ao espaço público guerreiro, virulento, né, agressivo no debate, no comportamento, racional, capaz de deliberação, de decisão, comando, né? E por isso esses estereótipos vão gerando não só uma legitimação nessa transmissão social de papéis, lugares, poderes, que tornam esses estereótipos quase como que escritos em pedra, como se fossem naturais, como se homens e mulheres assim nascessem,
e não fossem assim educados ou construídos socialmente, né, para assim estar no espaço social, e mais também vai legitimando uma violência, né? Uma Uhum. ideia de que a mulher ela deve estar em obediência e submissão ao homem, e nesse papel, se o homem entende que ela descumpre com esses lugares, papéis e deveres, ele está legitimado, ou ele é visto socialmente como legitimado a utilizar de agressão, de violência para com essa mulher. Bom, então dentro dessa cultura, né, que é isso que o feminismo chama de patriarcado, ou seja, um Uhum. sistema cultural, institucional de poder maior de controle e também de ação e violência do homem sobre a mulher, mas também do homem na própria vida social, é que, de fato, a violência contra a mulher se torna uma realidade assustadora. Né? O Brasil é um dos países em que há o maior índice, né, o maior número de violência contra a mulher. Bom, as violências mais comuns no Brasil são, em primeiro lugar, a violência doméstica, ou seja, aquela violência que ocorre dentro do espaço doméstico por homens que, né, convivem com a mulher nesse espaço doméstico, e aí pai, irmãos, companheiros, né, cônjuges e até mesmo filhos. Bom, então, esse espaço doméstico, mas também a violência sexual, né? Seja ela o assédio sexual ou o próprio estupro, né? A Uhum. violência sexual, ela ocorre, no caso do assédio sexual, primordialmente no espaço de trabalho, no espaço profissional, né? Mas Verdade. no caso do estupro, né? Os maiores índices de estupro, os maiores casos de estupro, eles ocorrem também em relações domésticas, ou seja, apesar da percepção social do estupro como algo que se dá, né, no ambiente social, ou seja, a mulher que está sozinha na rua e é atacada, ou que está numa festa, algo do gênero, de fato, o estupro, né, o maior índice de estupro, ele ocorre dentro das famílias. Mais uma vez, né, pais, cônjuges, companheiros, irmãos, parentes, tios, primos, né, e especialmente com mulheres jovens, né, o maior número. E em seguida, né, se a gente fosse falar da violência doméstica, a violência sexual e a violência psicológica, né? Os danos, os abusos que se dão nesse espaço, que não são só, mas mesmo assim, né, no caso da violência doméstica, ela já engloba todos esses tipos de violência. Mas a gente não Uhum. pode deixar de ressaltar, né, que para além da violência física, a violência psicológica é também extremamente numerosa, né? As Uhum. agressões verbais, todos esses comportamentos, né, de deslegitimação, desacreditação da mulher, de isolamento social, controle da sua vida pública, controle das suas relações, que vão tornando aquela relação extremamente abusiva. Uhum. Na segunda questão, que eu acredito que essa parte seja primordial para iniciar ela, seria quais são as etapas, quais são os estágios de violência doméstica. Com a pesquisa, a senhora me corrija se eu estiver errada, a violência psicológica ela é inicial, na minha opinião, que é quando você começa a inferiorizar, seja lá a mulher, a filha, a irmã, você começa a inferiorizar ela, aí começa a agressão psicológica, de sentir inferior, de sentir menosprezada, menor. Então, a pergunta é: quais são as etapas do estágio na violência doméstica? Eu acredito que inicie-se com a violência psicológica. A violência doméstica, a definição legal é apenas do âmbito onde ela ocorre, né? Quando a gente fala doméstica, é porque ela ocorre dentro do âmbito doméstico, mas ela pode envolver vários tipos de violência, né? A violência física, a própria violência sexual, a violência psicológica, mas também a violência patrimonial, né? Ou seja, Uhum. vários tipos
de agressão contra aquele sujeito, em sua dignidade, na sua liberdade, no seu, na sua autodeterminação, que tornam aquela, configuram aquela relação como uma relação violenta. Mas, sim, em geral, uma relação violenta, ela começa por alguns tipos de depreciação, né, psicológica, que vão escalonando, né, elas vão crescendo para uma violência mais gravosa, no caso aí da violência física e mesmo sexual. Mas, às vezes, não necessariamente essa violência ela não se combina com outras, né? Porque a violência psicológica ela é a criação de um estado, né? De não só de inferioridade, mas também um estado de terror, um estado de medo, de ameaça constante, né? É aquele estado em que a mulher se sente pisando em ovos o tempo todo, né? O que a pessoa muda de humor constantemente, qualquer coisinha faz com que ela agrida, né, verbalmente. Então, você vai criando um ambiente ali de constante inferiorização, depreciação, mas também medo constante, ameaça constante, isolamento. Faz muito parte dessa violência psicológica o isolamento, né? Então, o sujeito começa a dizer, por exemplo, que amigo tal ou amiga tal não são bons, não podem andar com você, você não pode andar com eles, que a sua mãe envenena a relação, e a pessoa vai afastando a mulher, né, do seu convívio familiar, social, vai tornando-a quase que única e exclusivamente num circuito ali dentro daquela relação. Então, há todo esse comportamento, né, de isolamento, distanciamento, corte das relações dessa pessoa, de geração de dependência, então também algum tipo de controle em relação ao que ela veste, onde ela vai, o que ela come, o dinheiro que ela pode usar ou não, as contas que ela tem ou não, a violência, a agressão verbal, então, né, a inferiorização, a descaracterização, o xingamento, as ameaças constantes, é esse espaço, né? Um espaço extremamente agressivo, abusivo, né? E que, em geral, vai acabar, né, sempre escalonando e culminando na violência física. Hoje, a senhora consegue falar sobre a central de atendimento à mulher? Qual que é a primeira coisa que a mulher deve fazer? Olha, Que é uma coisa muito... Às vezes fica difícil de falar, mas é uma pergunta importante. A violência doméstica, ela é muito insidiosa, né? Exatamente porque existe esse patriarcado e toda essa cultura e criação de legitimação social de certos comportamentos de submissão, dependência, inferioridade feminina. E, por outro lado, de certos comportamentos de agressão, violência, controle, vigilância masculinas, é muito difícil que as mulheres imediatamente se percebam numa relação abusiva. Isso tem, obviamente, melhorado, né, com toda a luta do movimento feminista, que traz as conquistas não só de conscientização, publicização, né, dessas formas de violência, mas também com a própria legislação que vem proteger a mulher. Mas, em geral, a violência doméstica, ela conta com essa dupla, né? Essa dupla pressão social sobre homens e mulheres que acaba, nessa estereotipação, né? Que acaba por deixar a mulher, muitas vezes, em dúvida, insegura, na busca de ajuda, ou mesmo na divulgação, na publicização daquilo que está acontecendo com ela. Né? A relação vai se passando ali em todo esse ambiente abusivo de controle, vigilância, violência psicológica, e a própria mulher esconde isso de amigos próximos, de familiares, minimiza essas situações, justifica, racionaliza.
né, tenta de fato, se sente envergonhada, presa, ou mesmo falha, né? Ela acha que ela está falhando naquele relacionamento, que ela não está sendo boa o suficiente. Então, esse é um ponto que é extremamente sensível e muito relevante para que a violência cesse. Essa mulher precisa buscar apoio. E para buscar apoio, ela precisa de pessoas ao seu redor. Então, eu acho que antes mesmo da denúncia da própria mulher, a atenção e a conscientização dos seus amigos e familiares para essas situações que nós descrevemos é fundamental. Ou seja, essa mulher cada vez mais isolada, distante, não entra em contato, né? Sumida dos pais, dos irmãos, dos familiares, sumida dos amigos. Essa mulher que você percebe, né? Comportamentos de sobressalto, susto, quando, né, esse sujeito está próximo, ou quando ela menciona alguma coisa, alterações de humor muito frequentes. Eu acho que a percepção dessas situações ajuda muito o entorno a não somente denunciar, mas mesmo estender a mão para ela. Porque ela precisa desse apoio emocional, desse apoio psicológico, para que ela mesma também se perceba nessa situação de violência e busque efetivamente ajuda. Bom, agora, claro, os instrumentos aí jurídicos, legais, que existem, são vários. Sim, o Disque 180 é um canal de denúncias anônimas, né? No qual a mulher pode fazer essa denúncia e ela vai ser encaminhada para averiguação, né? Mas há também as delegacias de mulheres, os centros de assistência social, CRAS, CREAS, né, que são centros de apoio e assistência social à mulher, no qual a mulher pode buscar, por exemplo, grupos de apoio, pode conversar, pode buscar encaminhamento, o que fazer, né? A própria rede de saúde, o SUS, hoje, você conta com muitos profissionais treinados e atentos para situações de violência, que percebem, né, ali certos comportamentos e acabam encaminhando e auxiliando as mulheres nesse caminho de busca da cessação da violência. Também, né, aí, o próprio sistema jurídico, os ministérios públicos contam com curadorias especiais também para a mulher e também são muito atentos a esses casos. Enfim, há toda uma rede, né, pública, institucional de vigilância, proteção, denúncia, cessação da violência. Mas eu acho que o primeiro caminho sim, a mulher entender, né? Ela ter acesso à informação, essa informação, olha, não é normal, amor não é violência, desconstrução psicológica não é amor, né? Nenhum tipo de violência é aceitável, há uma rede de apoio, há mãos que podem te amparar, você não está sozinha, esse caminho vai ser trilhado. Há vários coletivos de mulheres maravilhosos que auxiliam as mulheres também nesse processo, né, de ganho de confiança, de visualização da violência, encaminhamento das denúncias. Enfim, a mulher tem que passar primeiro, talvez, por esse momento, né, de não esconder mais a violência, não justificar a violência, se informar, se sentir forte para buscar os apoios que ela tem ao seu redor, no círculo próximo, mas também na vida social e pública, e denunciar. Entendi. Nós sabemos que a violência, independente dela ser doméstica, no ambiente de trabalho, ela não aconteceu agora pelo Covid-19, não. Ela já existia e as pessoas às vezes não viam. E agora, com o Covid, com a pandemia do Covid-19, ela teve um avanço gigantesco. E então, as pessoas ficavam perdidas. Como que eu vou fazer sendo violentada, sofrer qualquer tipo de agressão? Porque antes não preocupava com isso.
Então, que medidas podem ser adotadas durante a quarentena, né, do Covid-19 para proteção à mulher que passa pela violência doméstica? O Covid, ele agrava a violência por vários fatores, né? Primeiro, porque muitas vezes o isolamento que uma mulher já sofre em violência doméstica, com o Covid-19, esse isolamento vai acabar se tornando ainda mais profundo, né? Por causa da quarentena, muitas mulheres ficam isoladas aí de amigos, né? Familiares, e com isso a visualização, a denúncia da violência acaba se tornando mais difícil, mas também pelo fechamento dos serviços, né, públicos essenciais, redução de pessoal e de possibilidades de atendimento. Então, muitos CRAS, CREAs fecharam suas portas, a própria delegacia de mulheres, né, e a dificuldade de patrulhamento, vigilância, torna difícil realmente que essa violência seja vista, endereçada, denunciada. Né? O sistema de saúde sobrecarregado, então a busca aí, né, dos espaços de saúde. Mas, já se percebeu, né, que houve aí um aumento muito grande, né, dos casos de violência durante o isolamento social e algumas medidas vêm sendo tomadas. Então, a Delegacia de Mulheres, né, e a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica está disponibilizando alguns meios, assim, alguns truques, vamos dizer assim, para que a mulher denuncie a violência, né? Então, a utilização de WhatsApp, redes sociais, vídeos, mas também apitos, né? Buzinas, a busca dentro do próprio local de moradia, então trabalho, vizinhos, né? Porteiros, e alguns truques, né? O sujeito que pratica violência saiu de casa para ir a um supermercado, uma farmácia, tranca a porta e chama a polícia, chama um vizinho, né? A ideia é que você recorra aos mesmos mecanismos, né? Então, é o Disque 180, é a delegacia de polícia, são os serviços sociais e de saúde, mas que você faça isso num primeiro momento, diante do isolamento, buscando meios, às vezes não tão físicos ou diretos, mas meios virtuais, pessoas mais próximas dentro do espaço do isolamento, né? Algumas maneiras de buscar esse primeiro socorro, vamos dizer assim, esse primeiro apoio mais direto, para então, né, poder encaminhar esse aí aos serviços de saúde, aos serviços sociais, à delegacia, à denúncia. Entendi. É uma pergunta muito interessante. Eu até tive curiosidade de querer responder, mas eu preferi para esse momento. Quais são as medidas a serem tomadas quanto ao assédio de mulheres que sofrem no ambiente de trabalho? O assédio nos ambientes profissionais é algo. Eu sempre falo, né, que é muito difícil falar assim, o que é pior? O que é pior nas violências? Cada violência tem a sua face terrível, né? A violência doméstica, eu acho que a face terrível dela é acontecer no lugar onde você se sente mais seguro, né? No lugar onde você deveria ter o seu lugar, o seu espaço de conforto, de amor, de carinho, de afeto, e esse se tornar um lugar de violência. Mas o ambiente profissional, eu acho que ele também traz um desconforto muito grande, né? Porque você tem uma dependência econômica ali, né? Ali é o lugar onde você tira o seu sustento, onde você tem medo de ficar, né, sem o trabalho. E, em geral, o assédio nos espaços profissionais, ele ocorre, né, até a própria definição da lei, ele ocorre numa relação hierárquica, ou seja, onde há algum grau de poder, né, do sujeito, que aí é o assediador, é o violador, em relação à mulher, em relação aí à vítima. Então, há uma sensação de que a denúncia pode trazer muitos prejuízos, né, profissionais, a perda do emprego, ou a redução salarial, ou a exclusão, né, dos projetos e atividades da vida ali profissional. Mas, em geral, os caminhos para a denúncia, eles, hoje, né, claro, no mundo contemporâneo,
a grande maioria das instituições públicas e também das empresas, né, médias e grandes empresas, tem criado espaços para que haja não só de treinamento, mas também de denúncia, para que haja aí uma fiscalização dessas relações. Então, se há isso na empresa, o primeiro lugar a buscar, né, se há isso no ambiente profissional, o primeiro lugar a buscar seria, de fato, essa ouvidoria, esse espaço, né, de fiscalização de denúncia, o RH dessa empresa, né, esse espaço de controle. Se não, o indicado é buscar o superior hierárquico acima daquele que está, né, te causando o assédio. Agora, claro que isso, fazer uma denúncia formal sempre, né, por escrito, é muito importante. Guardar uma cópia, né, desse procedimento. E claro que, em não havendo mobilização, né, do ambiente profissional para a punição e a solução do problema, ou mesmo para a escuta, é muito importante que essa mulher faça uma denúncia judicial, que ela acesse aí, sim, que ela busque um advogado, né, e faça e entre aí com uma ação, né, de assédio para coibir futuros assédios e assegurar também o seu espaço profissional, mas também para ser indenizada, né, devidamente por essa negligência que o ambiente profissional demonstrou em relação aos seus direitos, à sua integridade física, psicológica, moral. Entendi. Sabe-se que muitas mulheres estão trabalhando em casa durante o período de pandemia, utilizando reuniões virtuais. Há alguma forma de prevenção do assédio que pode ocorrer no meio virtual? Essa é a questão de $1 milhão hoje, em todas as formas de crime, né, que podem se dar nos espaços virtuais, né? Bom, a questão do espaço virtual é a dificuldade de contenção, em geral, né, de contenção da conduta, que se espalha muito rapidamente, e também a própria retirada posterior disso, né, identificação dos agressores. Mas eu acho que nesse espaço de home office, falando especificamente do home office, né, e não falando aí de mídias sociais, no espaço de home office você tem uma facilidade maior, porque ele é um espaço mais restrito, né? Os sujeitos que estão ali são sujeitos identificados e identificáveis, porque são sempre os seus parceiros de trabalho, né? Então você acaba, na verdade, tendo aí mais ou menos uma equiparação da situação de assédio dentro do ambiente profissional, né? Você vai estar numa reunião com seus colegas de trabalho, com os superiores hierárquicos, e ali pode acontecer algum tipo, né, de assédio, de violência por parte desses sujeitos. Então, com isso, você retira um pouco, né, dessas dificuldades de cyberbullying, por exemplo, né? Então, com isso, eu acho que você tem as mesmas possibilidades, né? Acessar a ouvidoria da empresa, fazer a denúncia, né? Dar o print da tela, grava a reunião, acessa a ouvidoria ou RH, ou ainda busca o superior hierárquico acima, faz, né, busca aí o aconselhamento legal, jurídico, né, no caso de negligência, omissão, aí dos responsáveis, né, pela apuração, porque você tem como identificar e fazer, né, até mesmo prova desses comportamentos, no caso do home office. Entendi. Ao final, gente, tem algumas pessoas que estão enviando perguntas. Ao final da live, a gente vai fazer todas elas para a Marcela, tá? Encher ela de perguntas. Se eu souber, né? Qual o entendimento da justiça? Não sei se a senhora vai conseguir responder, mas eu acredito que sim. Qual o entendimento da justiça quando a expedida medida protetiva e o agressor em potencial reside no mesmo imóvel que a protegida? Existe algum encaminhamento para esse homem
sobretudo no período de Covid. Sim, na verdade, em geral, quando há a definição da medida protetiva, né? E aí, assim, no relacionamento homem-mulher, com filhos, etc., né? E aí, vamos imaginar todas as situações, né? Se a casa é dos dois, né? Se o apartamento é comum, ou é dele, mas ela não tem renda, por exemplo, não tem atividade profissional, né? É esposa, por exemplo. Em geral, quando há a definição da medida protetiva, o juiz já determina a saída do agressor de casa. Ele já determina que ele busque outro lugar para viver, né? Seja com os pais, com parentes, seja, né, outro imóvel aí que ele, que ele possa possuir ou vir a ocupar. Em geral, a medida protetiva, quando ela é definida, ela já vem com essa retirada do agressor da casa, né, da casa comum, da casa do casal, da casa onde residem mulher e filhos também. Então, no caso da Covid, eu imagino que a justiça deve estar trabalhando da mesma maneira, né? Com a retirada do agressor, e aí, obviamente, ele deve, a sua realocação, né, de domicílio, com certeza deve cumprir aí uma quarentena, ou num cômodo, ou, né, no novo local. Mas, de toda maneira, a medida protetiva, quando ela é decretada, no caso de casal e com imóvel comum, em geral, ela já vem associada à saída, né? A que esse cônjuge tem que sair. Entendi. Segundo os dados da revista Isto É, de 1/6/2020, o número de denúncias de violência contra a mulher subiu 40% durante o isolamento social da pandemia do Covid-19. Como a senhora analisa a eficácia da Lei Maria da Penha e dos instrumentos de proteção nesse período? Bom, a Lei Maria da Penha, é um marco, né? É um marco da proteção, é uma vitória enorme, né? Do movimento feminista na defesa dos direitos da mulher contra a violência de gênero. Entretanto, a questão, como eu coloquei lá no início, a questão é que se nós temos uma cultura que continua defendendo, propagando, legitimando, educando sujeitos, homens e mulheres, num espectro, né, patriarcal, ou seja, com essa pressão institucional, social, cultural, educacional, de estereotipação de gênero, de papéis de gêneros, né, de gênero aí, da mulher enquanto submissa, dependente, tem que fazer de tudo pelo casal, pelo relacionamento, não existe sem um homem, e do outro lado, do homem enquanto violento, agressor, legitimado a possuir e exercer o seu poder sobre a mulher pela violência física, sexual, né? Se a gente continua gestando esse ambiente, e esse ambiente ele se torna todos os espaços de convivência de homens e mulheres, desde o útero, né? Desde o útero até o caixão, é muito difícil que uma norma punitiva e alguns instrumentos e instituições punitivas vão, de fato, fazer cessar ou coibir ou diminuir a violência contra a mulher. Porque você, na verdade, fica enxugando gelo. Ao invés de você combater a causa da violência, você fica pegando lá, né, aquela violência já dada e tentando remediar ou reparar. Então, nesse aspecto, a Lei Maria da Penha ela é um instrumento poderosíssimo, né, de defesa da mulher em situação de violência, mas ela não é capaz de coibir a violência contra a mulher sozinha, né? Ela precisa de
de muito mais, uma sociedade para que ela, de fato, elimine o patriarcado e crie condições de igualdade de gênero, essa sociedade tem que reformar a sua educação. A gente tem que discutir gênero na escola e não, né, ter aí essa coisa abominável que a gente está vendo, o Congresso e o presidente sugerir, de que não se pode nem mencionar a palavra gênero nas escolas, né? A gente tem que ter uma educação de gênero que vá falar que homens e mulheres são iguais em direitos, né? Em potências, em possibilidades. Né? A gente tem que ter um ambiente social que vá criando espaços de igualdade para que as mulheres se vejam nesses lugares e se sintam capazes de ocupá-los, e para que os homens também se vejam nesses lugares de violência, de estereótipo, e sejam capazes de viver a sua masculinidade de outras maneiras, que não apenas uma masculinidade tóxica. Então, a gente tem que ter mais mulheres no parlamento, mais mulheres nos cargos de liderança e de direção de empresas. A gente tem que ter mais representatividade, né, de potencialidades e possibilidades de mudança, de fato, dessas vivências, desses papéis de gênero. Senão a violência nunca vai cessar. Senão a violência sempre vai ser naturalizada. Até porque a gente tem que pensar que não é uma lei que muda do dia para a noite, né? Você tem a Lei Maria da Penha, mas você tem um judiciário de 500 anos que é um judiciário masculino. Uhum. Que é um judiciário de homens brancos, héteros, extremamente poderosos e muito violentos, né? Muitos casos de violência doméstica estão aí dentro, né? Juízes, desembargadores, advogados, policiais, médicos. Quanto mais esses homens se sentem legitimados socialmente por lugares de destaque profissional, por lugares de destaque econômico e ensinados que são donos daquele outro sujeito, que podem exercer violência sobre ele, são uma combinação explosiva. Não estou dizendo que são todos, mas muitos dentre esses espaços de violência, esses espaços de poder, estão ainda, né, são ainda espaços nos quais há desigualdade, há preconceito, há machismo, há violência. Então, o que adianta uma lei se ela não é cumprida? O que adianta uma lei se o Estado também não está disposto a aparelhar? A gente tem em Belo Horizonte, uma capital do tamanho de Belo Horizonte, a gente tem a polícia, né, de prevenção da violência doméstica, tem, acho que, 6 viaturas para cobrir a cidade de Belo Horizonte. A gente tem uma delegacia de mulheres, quer dizer, como é possível? Qual é realmente a vontade institucional, cultural de cessar a violência quando você fala assim, não, já tem a lei, mas você não cria as condições reais de sua aplicabilidade e nem as condições reais de uma mudança cultural para o fim da violência de gênero. Então, na verdade, você faz algo só para dizer que fez, né? E, inclusive, torcendo para falhar, torcendo para falar, aí tá vendo, ó, a Maria da Penha não serve para nada, não adianta nada, a violência só cresce, né? Você cria as condições até para minar a própria discussão e possibilidade do fim da violência. A outra questão, né? O homem violento, a lei prevê que esse homem tem que fazer um acompanhamento psicológico, social, para que ele não repita, para que ele não reincida. Tem um grupo de homens em Belo Horizonte, de homens que praticam violência doméstica, que têm atendimento psicossocial. Quer dizer, e aí? A lei é muito pouco nesse cenário, né? Num cenário que, na verdade, parece torcer para dar errado, torcer para continuar como está. Hoje nós temos em Sabará apenas o atendimento à mulher, ao agredido em si, mas nenhum centro de apoio ou até mesmo de recuperação a essas pessoas fazem a agressão, a não ser a prisão no seu presídio. Caso contrário, não existe. E eu acho que uma pessoa que sempre foi criada, pensa bem, esse agressor, ele foi criado muitas vezes numa família em que o pai batia na mãe, o avô batia, ou um tio, ou um primo, ou um irmão, ou quem quer que seja,
que os homens sempre gritavam, que os homens sempre exerciam poder econômico sobre essas mulheres. E isso sempre foi o seu âmbito, o seu espaço social extremamente legitimado. Ninguém nunca, inclusive, chamou isso de violência ou de errado, né? Esse homem vai, cresce, trabalha, paga as contas, né? E está dentro de casa violentando a sua mulher. Aí ele é denunciado e preso. Você acha que o processo judicial ele não é um processo educacional? Nunca foi. Né? Ele chega lá, ó, o senhor está sendo acusado disso, está aqui as provas, acabou a cadeia. Acabou. Você acha que essa pessoa... E a cadeia, se a gente for falar que o sistema penitenciário brasileiro ressocializa ou educa alguém, aí, né, aí essa é uma discussão de maluco, né? Porque não tem ali menor finalidade ressocializadora, reeducadora, pelo contrário. Ela é uma máquina de fazer mais violência. Ela é máquina de fazer violência, né? Ora, e aí esse cara entra nesse lugar. Quantas vezes eu escutei de agressores uma revolta absurda de falar assim, eu, um homem de bem, um cidadão honesto, trabalhador, sempre paguei minhas contas, sempre sustentei, paguei as contas dos meus filhos, e aquela vagabunda me denunciou. Por nada, eu fui preso junto com um bandido. Você acha que essa pessoa entendeu a dimensão do ato dele? Entendeu o que é igualdade de gênero? Entendeu que ele não é dono, nem que ele não pode usar de violência numa relação? Claro que não. Né? Então, eu acho que há muitas falhas, que a Lei Maria da Penha não vai conseguir, obviamente, segurar, porque, na verdade, há uma vontade social e cultural de manutenção desse lugar da mulher, de manutenção da violência. Haja visto o nosso presidente, né? Que fala que a filha é uma derrapada, né? Que fala que é mimimi, que feminista é isso ou aquilo. Haja vista. Ou seja, percebe-se o clima, né? Que se quer manter. Tem muitas perguntas, eu vou selecionar aqui para conseguir fazer, tá? Ok, vamos lá. Uma pergunta que para os meus que vai trazer resposta para os meus colegas que estão online com a gente, que é qual o papel que os alunos universitários podem desempenhar no empoderamento da mulher na sociedade frente à violência? Olha, eu acho que a universidade é fundamental, né? Porque a universidade é um espaço de crítica, de ensino a pensar, de ensino a desconstruir padrões, desconstruir verdades assentadas no senso comum, aprender a trabalhar a verdade com a ciência, com a pesquisa, com o fundamento. Então, eu acho que a universidade ela tem um papel social muito grande, que é transmitir isso, né? Não deixar que isso fique apenas dentro dos muros universitários, é transmitir esse aluno no âmbito da sua família, no âmbito das suas relações, no âmbito das suas convivências, dos seus amigos, mas também nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão com a comunidade. Esse aluno tem um papel de transmitir conhecimento, de falar de direitos humanos, de falar de igualdade de gênero, de falar de violência, de mostrar o que é violência, inclusive um papel como cidadão. Porque um sujeito privilegiado, como é o estudante universitário brasileiro, né? Tendo em vista a realidade dos muitos que não terão acesso, ele tem que ser transformado por esse conhecimento que ele obteve. Se ele se porta posteriormente a isso, ainda, né, como aquele mesmo ser intocado, se ele não é alterado por esse conhecimento, se ele continua, né, apesar da universidade, sendo violento ou, né, não promovendo a mudança no seu redor, já falhamos com ele enquanto universidade, né? E ele falhará seus meios. Então, eu acho que a universidade é esse espaço de transmissão de conhecimento, esse espaço de formação de consciências, né? Mas também de acesso e transformação da comunidade por meio da extensão. Então, é o nosso papel, sim, levar aquilo que a gente vê aqui, a gente tem que tocar mais almas, se transformar e transformar quanto mais pudermos, né? Eu vou fazer agora algumas perguntas que entraram online com a gente, porque o nosso tempo está encerrando. Então, eu vou fazer a pergunta
para trazer a resposta para o pessoal que tá doido me chamando aqui, pedindo para eu fazer a pergunta deles. Ok, É, ok. nosso colega Zezito fez a seguinte pergunta: a mulher financeiramente dependente está mais propensa às agressões? Olha, a violência ela é sempre uma questão de poder, né? Ou seja, aquele sujeito ele se sente por algum fator que socialmente é reconhecido como poder acima e legitimado ao controle, ao domínio, à violência. Então, não necessariamente precisa ser a questão econômica. Podem haver outras questões, né? Eu não toquei aqui na interseccionalidade das questões de gênero e raça, por exemplo, né? Etnia, mas as mulheres negras, mesmo financeiramente independentes, em relações com homens brancos, muitas vezes sofrem violência. Né? Há uma estatística grande nesse sentido. Por quê? Porque a questão étnica no Brasil, né, o racismo brasileiro, que a gente também tem que enfrentar, né? Essa sociedade também criada culturalmente, institucionalmente, educacionalmente, a passar esse engodo, né, de uma inferioridade étnico-racial do negro, né, legitima quase como que um poder do branco sobre o negro, né? Então, a mulher negra, numa relação com o homem branco, ainda que ele seja, às vezes, inferior a ela economicamente, ele se sente legitimado pela sua condição de gênero e pela sua condição étnica, né, a exercer esse poder e essa violência. Mas, claro, a questão econômica, ela é uma forma de poder. Né? A dependência econômica, a dependência financeira, ela garante um poder àquele que tem esse controle. Então, ela pode ser, sim, um gatilho para a violência. Entendi. A pergunta da professora Poliana Braga. Há um maior índice de violência doméstica nas classes mais baixas? Olha, eu não sei dizer por quê. A violência que a gente conhece mais, que é mais denunciada, em geral, são de classes mais baixas ou médias. As classes mais altas não denunciam a violência. Então, há uma subnotificação e um ocultamento, né, da violência nas classes mais altas enorme. Exatamente pela questão do status social, do status político, o status, né, daqueles sujeitos que essa mulher se sente extremamente envergonhada, né, extremamente numa posição extremamente frágil diante dessa violência. Então, eu não acho que seja mais comum, não, tá? Não acho. Porque o patriarcado, ele nos forma enquanto sujeitos nas nossas sociedades, sejamos homens ou mulheres, sejamos brancos ou negros, sejamos pobres ou ricos. Então, o homem, ele é violento, agressivo, em geral, na nossa sociedade. A mulher tende a se sentir menor, inferior, ou na relação como devedora, submissa, aquela que tem que agradar, aquela que tem que fazer de tudo para manter essa relação, independente dessas posições. Então, eu acho que há muita violência, porque a violência, como ela está associada ao poder, esses cargos, essas posições mais altas são posições de muito poder, né? Poder político, poder econômico, poder social. Então, eu acho que elas trazem muita violência, sim, também. Eu não acho que seja maior, não. Como o nosso tempo está chegando ao final, levarei a noite inteira, porque o assunto é muito interessante. Muito, muito mesmo. É um assunto que, além de ser relevante para a sociedade, para nós alunos do curso de Direito, foi maravilhoso essa experiência com o Projeto PETS. A gente quer agradecer muito, muito mesmo a sua participação. As suas respostas foram esclarecedoras para a gente. Os meninos estão dando os relatos aqui, mas depois a gente conversa. Ok. E eu quero mais uma vez
agradecer muito, muito mesmo a sua participação. Ainda vou te encher um pouco a paciência aí para mandar as Ok. perguntas que eu não consegui fazer ao vivo. Não, Agradecer mais uma vez à Faculdade de Sabará por essa experiência, junto com o projeto PEX. Os alunos ficaram bem satisfeitos com o projeto. Foi um projeto que nos fez enxergar o outro lado do direito. E agradecer também muito à professora Poliana, que nos apoiou desde o início, que nos ajudou em contato com a senhora. Foi muito, muito, muito esclarecedor tudo que foi feito, foi falado durante o projeto e também na live. ok. Muito obrigada pelo convite. Eu adorei estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, podem me chamar. Estou às ordens. A Poli sabe disso, porque é uma amiga querida, a quem eu agradeço demais o reconhecimento e o convite. Eu adoro aluno e adoro ser professora, então eu não nego nada para aluno nunca. Então, se precisarem, estou às ordens. Foi um prazer, espero ter ajudado. E Hum, estamos aí, né? Enfrentando a violência doméstica. Eu acho que o projeto de vocês é extremamente importante, porque realmente, né, você vê de perto a realidade, né, fora só do texto, né, da norma. Eu acho que torna a gente muito mais capaz, de fato, de se transformar por esse conhecimento. É muito importante esse tipo de projeto para o aluno, para a muito formação bom. do aluno. Parabéns pelo Nossa, muito projeto, parabéns pelas obrigada. questões. Adorei estar com você. Obrigada, agradeço ao professor Marcelino, a Poliana, a Renata, a Cláudia, que estão online com a gente, aos alunos do quinto período que participaram, outros alunos que eu também não conheço, mas que estão aí com a gente. Muito obrigada. Todo mundo que participou, mandou suas perguntas. Infelizmente, pelo tempo, algumas eu não vou conseguir fazer agora, mas eu vou enviar a professora, vou responder para vocês algumas que ela conseguir me responder. E é isso aí, eu peço para vocês continuarem seguindo a página, a gente vai continuar alimentando ela, o projeto não encerra por aqui. Se você é mulher, se você sofre agressões ou assédio no trabalho ou em casa, não deixe de denunciar. É muito importante quando você faz uma denúncia, você salva vidas. E salve uma mulher, segue a nossa página, nos ajude nessa causa, uma causa, não é só uma causa feminista, eu não estou sendo feminista, estou sendo mulher, você que é mãe, filha, irmã, denuncie. Não tenha medo, a justiça está aí para isso, você já denunciou. Mas ainda sofre, né, com tudo isso que aconteceu. Não deixe de procurar ajuda, procure o CREAS do seu bairro, da sua cidade. Procure ajuda, converse com pessoas que estão dispostas a te ajudar. E é isso aí, muito obrigada. Obrigada e tchau. Tchau.